Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no segundo livro dos Reis, no capítulo 7, vamos ler os versículos 1, 6 e 8, onde está escrito assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. E chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestidos, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Esse é o texto para a meditação de hoje, falando sobre Deus livra e provê para o seu povo. Para entendermos o teor desta mensagem, faz-se necessário relatar qual era a situação de Samaria. O rei da Síria, Beni-Hadad, por várias vezes ele tentou surpreender a Samaria e subjugá-la. E, portanto, em várias oportunidades que eles procuraram realizar o seu plano, a sua estratégia, eles não tiveram sucesso, porque lá em Samaria estava o profeta Eliseu. E toda vez que o rei da Síria, o Beni-Hadad, fazia a sua estratégia, Deus revelava a Eliseu. E então, todo o plano que eles faziam era frustrado. Quando eles chegavam para ocupar as posições, o povo de Samaria já estava atento, porque Eliseu comunicava ao rei de Samaria, e ele então colocava guardas nos lugares por onde os sírios deviam vir. E eles então sentiram-se frustrados. E o rei ficou furioso com esta situação, procurando saber quem do seu exército era que levava estas informações para o rei de Samaria. E um deles um moço de lá disse o seguinte, que não era ninguém que levava, mas tudo quanto o rei pensava na cama dele de dormir, toda a estratégia que ele fazia, Deus revelava ao profeta Eliseu. Então diz aqui, olha, o rei da Síria fazia guerra a Israel, consultou os seus servos dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Então, o homem de Deus, quer dizer, Eliseu, disse ao rei de Israel, que era Jorão, dizendo a ele o seguinte, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Então o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem 2 vezes. E isso começou a incomodar o rei da Síria, o Beni-Hadad. E começou então a haver situações. Então diz aqui, e disse um dos servos, não ao rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E o certo é que ele tentou por várias vezes e não conseguiu. Até que chegou um momento em que ele cercou a Samaria de uma forma que Samaria ficou limitada de tudo, dos víveres, da água, do alimento, da liberdade, ficaram como que aprisionados, cercados, e chegou a uma situação
lamentável e trágica, porque observe o que aconteceu em Samaria. E diz, versículo 24, 2 Reis, capítulo 6. Sucedeu depois disto que Beni-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse, se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu a outro dia, dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou seus vestidos e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse, assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então veja que situação ficou o povo de Samaria. Por conta deste cerco dos sírios, eles ficaram privados da água, da comida, de tudo o que precisavam. Chegou ao ponto de comerem cabeça de jumento, pagando caríssimo por isso, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas, que se tornou alimento, e chegaram ainda ao extremo de começarem a matar os filhos e comê-los para não morrer. Que situação triste e lamentável. E o rei então irou-se agora contra Eliseu e estava prometendo a cabeça de Eliseu. E Eliseu estava com os anciãos lá na sua casa. Então, quando o mensageiro vem e diz esta palavra a Eliseu, Eliseu então observa e recebe de Deus uma palavra que li. E ele diz então, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá um ciclo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Veja, uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo. Eles estavam pagando 80 peças de prata por uma cabeça de jumento e 5 peças de prata por um quarto de esterco de pomba. Um valor altíssimo. E aqui disse que por um ciclo eles comprariam a farinha e por um ciclo eles comprariam a cevada. Havia ali um capitão que, olhando aquela situação, disse não, ainda que Deus faça janelas nos céus, poder-se-ia fazer isto acontecer? Eliseu disse, portanto, isto acontecerá, porém tu não provarás nada do que Deus vai fazer. Parece que tudo estava normal. Parece que Eliseu estava blefando, falando algo sem sentido. Mas ele estava na direção de Deus, transmitindo uma palavra de Deus para aquele povo. E os que acreditaram se beneficiaram, porque Deus não dá a sua palavra e depois a retira. A Escritura diz que assim será a palavra que sair da minha boca, Deus dizendo, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo que lhe apraz. Toda palavra de Deus, ela tem o momento certo de agir. Toda palavra de Deus, quando dada, ela não volta atrás. Ela prossegue o seu caminhar e a ação de Deus, a determinação de Deus se realiza em função da palavra que ele deu. Eliseu não era um entregador de recados.
Eliseu era um homem de Deus, tinha plena comunhão, tinha discernimento, e, portanto, a palavra de Deus na sua boca era fiel e verdadeira. E ele disse esta palavra. E parece que as coisas estavam ficando normais. E havia ali, naquele estado de coisas em Samaria, havia ali 4 leprosos que eles sofreram mais do que os outros, porque já tinham o problema da lepra e ainda a crise terrível que estavam enfrentando. Eles tomaram uma decisão. Certamente, Deus sabe como trabalhar. Se procurasse a alguém sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, talvez eles colocariam impedimentos para cumprir a vontade de Deus. Mas ali estavam 4 leprosos que sentiram-se, certamente Deus deve ter falado ao coração deles, e eles disseram o seguinte: para que estaremos nós aqui até morrer? A situação em que estavam não tinha outra coisa a esperar a não ser a morte. Então eles disseram: entremos na cidade, e há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Então vamos nós agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Eles não tiveram a vida deles por preciosa. Eles queriam se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Se encontrasse alimento, comeriam. E se não encontrasse, morreriam. Como também, se ficassem ali, morreriam de qualquer jeito. Acontece que quando eles tomam esta decisão, o Senhor Deus, que deu a palavra na boca de Eliseu, dizendo: amanhã, quase a este tempo, não durou 24 horas, o mover de Deus mudou aquele quadro, mudou aquela situação. De que maneira isto aconteceu? Então diz-nos aqui: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. Deus movimentou-se de tal maneira que para os sírios, que estavam confiantes na vitória contra Samaria, Deus moveu-se através de um ruído de carros, um ruído de cavalos, como se fosse um grande exército aproximando-se para guerrear contra os sírios. E quando eles ouviram isto, Deus fez com que todos eles ouvissem este ruído. O povo de Samaria não ouviu o ruído, mas o povo da Síria ouviu este ruído e temeram e tremeram e começaram a fugir, dizendo que o rei de Israel tinha alugado o rei dos heteus e o rei dos egípcios para formarem um só exército e irem guerrear contra os sírios. Este foi o pensamento que dominou a eles. E eles então, olhando agora que a sua força bélica, em comparação com o que eles pensavam, Israel, os heteus e os egípcios se fortaleceram, e eles então não tinham como vencê-los. E quando não se tem como vencer, o que se faz? Foge. E foi o que aconteceu. E eles fugiram. E diz: pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo. Quer dizer, nem bem o dia raiou, eles já fugiram. E não tiveram tempo de levar nada. Deixaram tudo, saíram somente com a roupa do corpo. E diz que levantaram e fugiram ao crepúsculo, deixaram as tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Então eles fugiram. E os leprosos começaram a chegar à Síria. E quando eles chegam, não encontram ninguém. Há um profundo silêncio. Chegam ali à entrada do arraial, entram numa tenda, não tem ninguém. Eles estavam famintos, eles comem, eles bebem,
e pegam dali algumas coisas que tinha ali: prata, ouro, vestidos, e foram e esconderam em determinado lugar, entraram em outra tenda, encontraram a mesma coisa, e assim sucessivamente. Chegou ao ponto de que eles agora foram despertados e disseram o seguinte: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa de Israel. Eles anunciaram ao rei, e o rei então entendeu que aquilo era uma provisão de Deus, tanto para livrar quanto para prover o necessário para eles, e eles foram então e entraram no arraial dos Círios e pegaram dali tudo quanto eles tinham necessidade. Foi a última noite que eles viveram naquela situação terrível de comer cabeça de jumento, esterco de pombo, e alguns chegaram ao extremo de matar os seus filhos para comer. Mas a palavra do homem de Deus foi: amanhã, quase a este tempo, a provisão de Deus haveria de chegar, como na verdade ela chegou. E eles então foram e tomaram dali da Síria tudo aquilo quanto precisavam. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos Círios. Havia uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E aquele capitão que não acreditou, ele foi pisoteado. Quando o povo entendeu que ali tinha fartura, o povo correu para pegar. Ele ficou no caminho e morreu pisoteado. Então, quase a este tempo, foi a promessa de Deus através de Eliseu. E eles foram lá e sucedeu assim. Então nós observamos dentro deste texto, quando o inimigo se levanta contra o povo de Deus e faz as suas emboscadas, o seu cerco, e parece que o povo de Deus fica aprisionado sem nenhuma saída e agora passa a sofrer sofrimentos terríveis na vida por conta de não terem a liberdade para ter a água, a comida e o necessário para a sua vida, e como se isso não bastasse, sendo ameaçados de morte, de serem extintos, eliminados da terra. Este era o furor do inimigo. Mas o inimigo desconhecia que aquele povo a quem ele estava cercando, ameaçando e jurando destruí-lo, era um povo que tinha alguém que pelejava por eles, alguém que batalhava em favor deles. Aquele povo estava identificado com um Deus que por eles trabalhava e pelejava. A semelhança do que Deus disse a Moisés: parai, estai quietos, e vede hoje o livramento que vos dará o Senhor. E quantas oportunidades Deus mostrou-se presente no momento mais difícil da vida do seu povo. Quando parecia que já estavam subjugados, Deus se mostrou e operou um grande livramento. E a maneira de Deus fazer soar um ruído, uma trovoada, um barulho estremecedor, colocou as pessoas em retirada. Como aconteceu, que nós observamos aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 5 e 24, Deus dizendo a Davi: e há de ser que, ouvindo um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Como também aqui em 2 Reis, no capítulo 19 e o versículo 7, eis que meterei nele um espírito e ele ouvirá um arruído e voltará para a sua terra a espada, e a espada o farei cair na sua terra.
quando também os midianitas vieram e Deus fez trovejar. São as táticas, as estratégias que Deus tem. Um arruído, um barulho, um trovejar. E isto coloca os inimigos em retirada. Isto está em conformidade com o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, e o versículo 4, onde diz-nos o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então, encontramos aqui um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Este Deus poderoso, este Deus maravilhoso, que não se deixa levar pela intenção humana e maligna para com o povo que Deus escolheu para si e colocou sobre este povo o seu nome. Portanto, aqui em Samaria, eles estavam nesta situação triste e lamentável, mas chegou o momento do mover de Deus, o agir de Deus. A palavra de Deus diz-nos que o Senhor, quando ele se move em favor do seu povo, quem pode impedir o agir do Senhor? Aqui no capítulo 43 de Isaías está escrito assim, no versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Um outro texto diz que o braço do Senhor está estendido. Quem o fará voltar atrás? Então, observamos aqui, Deus livra e provê para o seu povo. O povo de Samaria chegou a um momento indefeso e ameaçado, sem nenhuma expectativa, sem nada aparentemente que pudesse alimentar no coração deles a esperança de um livramento. Mas Deus, no momento mais escuro e difícil da vida deste povo, Deus se mostrou presente e poderoso como é, e operou um grande livramento. E Deus usou aqui os improváveis. Deus utilizou-se do arruído para pôr em fuga os sírios, para que eles fugissem para longe e deixasse tudo à disposição. Deus utilizou-se de 4 leprosos que não tiveram a sua vida por preciosa. Vamos lá. Se nos deixar viver, viveremos. E se nos matar, morreremos. Mas não vamos ficar impassível diante de uma situação como esta. Quem sabe, se pegasse a alguém que estivesse lá, um capitão, um comandante, alguém para fazer esse trabalho, ele tremeria na base, como aquele capitão que não acreditou. Mas os leprosos, que eram desprezados pelo povo, pela sociedade, foram eles um instrumento que Deus usou para observar como estava a Síria e voltar e dizer ao povo, e o rei tomar conhecimento, e então a partir dali ir lá e receber tudo quanto Deus tinha preparado para eles na sua provisão. Deus não somente livrou-os da fúria, do poderio dos sírios, como Deus abriu os tesouros dos sírios de mantimentos e de riquezas para trazer para o seu povo. Então, o que encontraram lá aqueles 4 leprosos? Encontraram 5 coisas que na simbologia nós podemos entender, trazendo para os nossos dias. O que eles precisavam naquele momento difícil? Eles precisavam de comida, eles precisavam de bebida, eles precisavam de vestido, eles precisavam de tudo. E o que os leprosos encontraram no arraial dos sírios?
eles encontraram comida, eles encontraram bebida, eles encontraram prata, ouro e vestidos. E trouxeram para si estas coisas. Quando olhamos à luz da palavra de Deus, nós vamos entender comida é símbolo da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento que se precisa no momento mais difícil, escuro e perigoso da vida. É a palavra de Deus que vem nos socorrer e sustentar. Ela vem como um alimento. Mas nós observamos que eles encontraram comida e comeram. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra é como um alimento nutritivo para a nossa vida. Eles também encontraram ali água. Água fala sobre regeneração. Então, esta água, ela se movimenta através do poder do Espírito Santo, como a água que lava para regenerar. É a fonte do renascimento. Quando eles estavam sendo levados à morte, surge o renascimento. O vigor restaura. O desejo de viver volta, porque todos estavam já esperando o encontro com a morte. Mas com o alimento vem a restauração, a regeneração daquelas vidas. Mas eles encontraram ali também prata. E prata, na simbologia, fala sobre a redenção, o resgate que foi possível através do sacrifício de Jesus a nosso favor. O preço do resgate simbolizado na prata. Mas eles encontraram também ouro. Ouro fala da glória de Deus, a manifestação, o poder de Deus, a presença de Deus. Então, tudo isto nós encontramos nesta simbologia de que os leprosos encontraram ali na terra dos Círios e que Deus colocou à disposição de Samaria. Mas eles encontraram também vestidos, que simboliza a ação do Espírito Santo. Em vários textos a palavra diz: compre vestido branco. Significa estar completo, ou seja, na plenitude do Espírito, estar preparado, estar vestido. Então agora, com a palavra, com a operação da regeneração, a redenção pelo sacrifício de Jesus, o mover da glória de Deus, simbolizado no ouro, e as vestimentas que eles receberam, tudo isto os colocou em condição diante de Deus. Mas o segredo está: toda obra é feita por Deus. Deus livra e Deus provê para o seu povo. Livra do inimigo e provê o necessário para o suprimento das necessidades. No sentido espiritual, nós que vivemos hoje, servindo, adorando e bendizendo o nome do Senhor, muitas das vezes nos achamos também cercados por estes inimigos que procuram o nosso mal, que procuram, através de emboscadas e estratégias malignas, nos alcançar, nos atingir, nos pressionar, nos desanimar, causar medo, intimidação, provocação. Mas se olharmos o exemplo da palavra de Deus, é neste momento que precisamos clamar a Deus em busca da sua ajuda, do socorro, do livramento e da provisão necessária para a nossa vida. E quando assim fizermos, nós vamos encontrar o trabalhar de Deus de maneira firme e permanente. E quando estamos escudados no Senhor, Deus então, Ele faz
ouvir o ruído de carros, de cavalo, de um grande exército. Ele causa o temor de Deus, torna-se o terror dos nossos inimigos e eles fogem, eles desaparecem e Deus coloca os recursos necessários a dispor do seu povo para deles desfrutar com gratidão e alegria, louvando e bendizendo o nome santo e poderoso do Senhor. Aí ele vai encontrar água, vai encontrar palavra de Deus, vai encontrar comida, símbolo da palavra de Deus, vai encontrar água, símbolo da regeneração ou renovação, vai encontrar a prata, o resgate, a libertação, o livramento, vai encontrar ouro, a manifestação da glória e da presença de Deus, vai encontrar vestidos, o mover do Espírito Santo, de tal forma que o levará à presença de Deus e reconhecer que Deus livra e provê para o seu povo. Aqui está um exemplo de Samaria cercada, ameaçada e falida em todos os sentidos, mas com um Deus que trabalhou a favor dela, colocando seus inimigos em fugida, em desespero e provendo eles do necessário que precisavam. Nunca mais Samaria precisou comer cabeça de jumento e esterco de pombo, e nem os pais matarem os seus filhos para se alimentarem, porque a bênção de Deus, o livramento e a provisão de Deus foram suficientes para mantê-los alimentados, seguros e protegidos pelo Senhor. Assim Deus faz com o seu povo. Ele livra, ele provê. Ele defende, ele ampara, ele sustenta, ele dirige este povo que lhe serve, que lhe ama e o adora e o glorifique. Tome como exemplo, como experiência, este exemplo de Samaria e saiba que, conforme Deus deixou registrado através de Isaías, desde a antiguidade, não se ouviu, nem se viu com os olhos, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Se você espera em Deus, ele trabalha a teu favor. Portanto, siga firme, animado e encorajado. Não se intimide, não se amedronte com a fúria, com o poderio do inimigo, porque maior do que eles há um Deus no céu que contempla a tudo e a todos. E no momento certo, ele virá em socorro, livramento e provisão para o seu povo. Alimente-se com estas palavras e viva na presença do Senhor Deus, com alegria, prazer e gratidão em saber que ele tudo faz para o bem do seu povo. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.